Boa tarde, telespectadores do blog do Carlos Felipe. Hoje eu vim aqui conhecer aqui o projeto do professor Josimar Araújo. Josimar que é ambientalista e Josimar que tem várias formações. E Josimar tem se dedicado à questão ambiental em nosso município, né? Ele cuida muito bem do nosso meio ambiente através de projetos iniciados há quase 3 décadas. Josimar, boa tarde. Fala-nos um pouco sobre esse projeto aqui no qual nós estamos visitando. Boa tarde. Esse projeto ele é bastante emblemático, até mais porque isso aqui foi uma iniciativa, né, da comunidade, das pessoas que moram aqui por perto. Isso era um terreno baldio e diante do momento na pandemia, né, as pessoas sem muito ter o que fazer, e às tardes nós nos reunimos para plantar, e hoje nós temos aqui uma área verde, né, dentro do espaço urbano, que é uma área que ela tem múltiplas funções, né? Os estudos mais recentes sobre a importância de áreas como essa, eles enumeram até 18 serviços ambientais que são fornecidos, né, quando a população tem acesso a um espaço desse. Entre esses serviços, a questão de a gente chega, nós estamos aqui, estamos sentindo esse conforto, e também a própria questão da produção de alimentos. Você poderia elencar quantas espécies de plantas tem aqui? Se existem plantas no nosso sertão, se existem plantas de outra região? Fale-nos um pouco sobre as plantas existentes aqui nesse ambiente. Nós aqui já contabilizamos mais de 50 espécies. Como nós tivemos de dar uma organizada, eu acredito que deve ter menos hoje, mas nós temos aqui desde plantas nativas, né, como nós temos aqui o jucá, que o pessoal até coleta as vagens para os criadores de animais. Nós temos plantas chamadas crioulas, né, plantas que foram trazidas, como aqui o nosso tamarindo, né, temos o limão também, que o pessoal usa, é uma fruta muito usada na nossa culinária, né? E temos aqui na frente também o nosso canteiro, que é mais com plantas para chás, né? Como, por exemplo, o mastruz, o hortelã, a cidreira, o capim-santo, né? Todas essas plantas nós temos aqui no nosso canteiro. Vez por outra eu vejo a população, né, entrando aqui no interior, justamente para fazer a coleta desses produtos. Josimar, a gente sente que você tem aquele prazer de falar sobre a questão ambiental, a questão de melhorar a questão da nosso sistema arbóreo, da nossa região. Quando nasceu essa identidade sua com o meio ambiente? Não, mas essa identidade, na verdade, isso é remanescente dos tempos que eu ainda trabalhava na roça, né? Eu sempre gostei de plantar e eu tive minhas primeiras lições, né, com meu pai e minha mãe, porque eu sou mais velho de uma família de 6, e eu já trabalhava desde cuidando da horta mais mamãe, como também numa época dessa nós estávamos já plantando, né, o feijão, o milho. Então vem desde essa época, e eu já me preocupava também com áreas de caatinga, né, áreas degradadas, onde a vegetação estava desaparecendo, né? E aí depois eu diria que essas preocupações elas foram ganhando dimensão à medida que eu segui a minha carreira acadêmica, né? Eu sou geógrafo, né? Depois os cursos de pós-graduação foram todos nessa área, né? E depois também o meu exercício do magistério, né? O desejo de fazer uma educação, né, que ela consiga conversar com a realidade, né? Conversar com as nossas demandas. Josimar, você que nasceu, que a maior parte da sua vivência foi na zona rural, você iniciou esse projeto na sua própria comunidade, né, com o plantio de faveleiras, né? Explique aqui aos nossos telespectadores qual a importância da faveleira na parte da alimentação, desde o animal até aos humanos, as pessoas, o que o cidadão pode aproveitar da faveleira. A faveleira, ela surgiu justamente por esse meu vínculo com a zona rural, porque as áreas da zona rural com problema de degradação, a maioria das plantas, elas precisam de um solo melhor,
e precisa também de uma, digamos assim, uma logística maior para você plantar, porque muitas, se você plantar, o gado come. E aí eu comecei a plantar a favela justamente com essa preocupação de restaurar essas áreas onde já não nasce mais nada e, entretanto, são áreas de criação de gado. E a minha ideia da faveleira foi justamente porque eu tinha Chicão, né? Chicão da Caatinga, Chicão pai de Selma. Chicão já tinha uma experiência vasta, né, com a favela, e eu tinha conhecimento sobre isso, né? E certa vez eu peguei umas mudinhas até que nasceu em frente à casa dele, nos sementes que eles tinham descartado. E eu comecei a plantar, eu sabia da história da planta, né, a importância que ela tem para a população, e eu vi que ela que começou a dar certo, né? Isso começou em 99, e de lá para cá foram muitos estudos que eu já realizei, né? Inclusive os estudos do doutorado, do pós-doutorado, né? Temos um estudo que vamos começar brevemente até com alunos lá da Raimundo Silvino, que nós estamos tendo um problema de onde a gente planta a favela nas áreas afastadas da presença humana, o tatu-peba vem arrancando muito. Aí nós vamos testar, plantar ela, perfurando a cova com alavanca, para ver se ela se torna mais resistente. Então, uma pesquisa termina, né, dando origem a outra. E a questão da escolha dessa planta é pela importância que ela tem para a população e também para o animal. Apenas para a gente entender, ela é uma espécie-chave cultural, pela importância que ela tem para a cultura do povo da nossa região. Evidentemente que essa importância hoje ela já não é a mesma do passado, mas ela apenas se ressignificou, porque hoje em dia a gente planta ela justamente para fazer com que as áreas de criação de gado continuem produzindo pasto, né? E para o homem, assim, de forma mais direta, nós temos a questão, tem toda uma história do consumo das sementes, né, a fuba da semente da favela, né, a grande quantidade de artigos de uso corrente nas casas, né, desde tamancos, né, que eram feitos da madeira, e também o uso da planta na questão de cura de doenças. Então, ela é uma planta que ela é espécie-chave cultural por essa importância que ela tem para a população. Inclusive, o primeiro trabalho que classificou a favela como espécie-chave cultural foi o meu, né? Foi a minha tese de doutorado, e ela também, as evidências de que ela é uma espécie-chave ecológica são muito fortes. Claro que ninguém ainda pesquisou de forma profunda isso. Por quê? Porque eu já fiz pesquisas e eu detectei que nas áreas onde você encontra favelas adultas, você tem uma diversidade de espécies debaixo da copa que você não encontra nos outros lugares onde são registradas as outras espécies. Josimar, são quase 3 décadas, né? Esse trabalho que você desenvolve aqui na região de São José do Seridó, principalmente, você levou as suas experiências também para a sala de aula, e diante disso também você levou até para as universidades. E você também é escritor, né? Você tem alguns livros, já acho que 3 publicações, salvo engano. Essas experiências estão todas contadas nesse livro. Fala um pouco sobre esse livro que você publicou. Esse último livro que eu publiquei é um livro que eu sempre costumo de reforçar, que ele será lido por muitas gerações, porque ele é justamente um trabalho onde eu consegui sintetizar tudo que eu faço com a faveleira desde 99 até aqui, né? Ou seja, nós vamos daqui a pouco, nós vamos completar agora 27 anos, e nesse trabalho estão os estudos que foram realizados, estudos já publicados, né? E nós temos também o mais importante, que é a questão da replicação. Você veja que o município, a gente tem essa parceria, todos os anos a gente produz mudas de favela já para plantar no ano seguinte, porque nós percebemos, essa é uma descoberta que já foi posterior aos estudos do doutorado e do pós-doutorado. A gente descobriu que ela já tendo um ano de vida,
Isso foi até um estudo que nós fizemos com alunos da EJA lá da escola jesuína. A gente descobriu que com mais de ano de vida você pode plantar ela qualquer época do ano que ela consegue resistir ao solo seco e não morre. Josmar, você, juntamente com as escolas, já tiveram inúmeras experiências, né? Não só com a faveleira, como você bem falou, com outras espécies, né? Hoje já existe aquele, digamos, apoio, aquela parceria com os proprietários rurais, com o poder público, com o próprio morador da cidade. No início foi difícil, mas hoje, como é que está esse seu projeto? Rapaz, o projeto ele vai bem, né? Principalmente porque é, como é uma coisa muito conhecida, né, no meio acadêmico, né, nas escolas, então é um trabalho que ele termina tendo uma rede muito forte, né? Tendo uma rede forte desde pessoas que vão lá na escola buscar mudas, que vão levar sementes, né, que vão levar embalagens plásticas, né? Então um trabalho que ele hoje ele anda de certa forma com uma certa facilidade. É um trabalho que hoje eu já percebo que é uma coisa que nós precisamos hoje, é que o município, né, ele é o parceiro principal, mas a gente precisa hoje muito, muito que o município ele tem uma pessoa à disposição, uma pessoa que tenha mais ou menos a formação que eu tenho para começar a fazer o que eu faço. Por que eu estou colocando isso? Porque é um trabalho grande, é um trabalho para a gente, é um trabalho para o mundo. Mas é um trabalho que a sua continuidade depende muito da minha participação. E na vida tudo passa. Então é uma coisa que hoje eu sinto falta nesse trabalho. Aquela pessoa que possa, né, que possa, amanhã eu saio de cena, porque na vida tudo passa, essa pessoa possa levar isso adiante. Nós não temos ainda. Mas fora isso, é um trabalho realmente que ele é referência. É referência, né, não só no meio acadêmico, né, como também, né, na a questão das escolas. Né. Você veja que ano passado nós recebemos aqui a visita de estudantes de Timbaúba dos Batistas, né, para conhecer a nossa experiência. E esse ano nós já temos agendado uma visita de alunos de São Fernando. Você também constituiu lá na escola, na sede da escola estadual, o professor Raimundo Silvino da Costa, onde iremos lá daqui a pouco, um berçário de plantas, né, onde você doa para quem tiver a vontade de plantar na sua casa, no seu sítio. Me diga uma coisa, quantas espécies pode ser encontrada lá e como está essa parceria com a escola para o sucesso desse berçário? O nosso projeto sempre, qualquer época do ano, inclusive a gente consegue sustentar isso até no período de seca, sempre a gente encontra de 20 espécies a 30, até 35, né? E que é um trabalho, conforme eu reforço, que ele é a muitas mãos, né? E que essa parceria Escola Raimundo Silvino, né, município, né, ao meu trabalho como voluntário, né, a própria questão do envolvimento da sociedade, esse conjunto de fatores é quem faz com que esse trabalho ele cada vez mais vá adiante. Tá aqui, isso aqui é o canteiro de faveleira, né? Esse ano elas já foram para campo mais ou menos umas 150 mudas, né? E nós ainda vamos realizar o plantio talvez de outras de 100, né? Isso aqui são plantas, elas já têm um ano e por isso que elas são mais resistentes. E a espécie principal que nós utilizamos hoje aqui para o plantio, o propósito dela é justamente o uso na restauração de áreas degradadas, né? Na áreas de criação de gado.
Essa daqui é a craibeira, né, que alguns chamam de ipê, mas o ipê é o pau d'arco. Isso aqui é a craibeira, é uma planta que é nativa. Ela tanto se caracteriza pelo aspecto ornamental, como também pelo o uso madeireiro, né? Ela tem muita importância nesse campo. Essa daqui é a nossa aroeira, né? Inclusive essas sementes elas já foram coletadas em plantas que a gente vem plantando durante essas mais de 2 décadas de atividades. E a aroeira era uma planta nativa, né? Que ela é uma planta muito, além da importância para o uso medicinal, ela é importante também para a questão o aspecto, é uma madeira de lei, né? E aqui é a nossa mangueira, a mangueira aqui é uma planta crioula, né? Que é uma das frutas que mais se adequou aqui na nossa região principalmente as margens de rios, né? Onde a gente produz ela sem precisar de irrigar. E também de forma orgânica, né? E essas mudas que vocês estão vendo aqui são mudas de limão, né? O limão, o nosso chamado limão comum que a gente utiliza com frequência na nossa mesa. E essa daqui são mudas de caju, né? O caju é uma planta, né? Os frutos são muito consumidos pela população, assim como também, né, no caso, o fruto que eu estou chamando aqui é a castanha, e o chamado pseudo fruto, que é aquela parte que a gente retira para utilizar na produção de sucos e também o consumo in natura. E essa daqui é a graviola, né, uma planta que ela é bem nossa, né, que é o fruto muito consumido pela população. Isso aqui é o pereiro, né, o pereiro e a carnaúba, 2 plantas nativas que a gente faz parte do conjunto de espécies nativas que a gente produz as mudas aqui para os visitantes levar para plantar nas suas terras. Essa daqui é a cerola, né, que é uma planta que ela não é daqui, ela é uma planta crioula, mas que se adaptou muito bem. Eu acho que hoje é das plantas que foram trazidas para cá, aqui estão em resultados mais promissores, né? Porque a gente consegue, assim como o limão, ela consegue produzir durante o ano quase todo, desde que seja irrigada. Essa daqui é o mulungu, né? Uma planta que ela é ornamental e também o pessoal, ela é ornamental, ela é medicinal. E o pessoal, a madeira dela é uma madeira de lei também. Inclusive, no passado, quando aqui chovia bem, a madeira do mulungu era usada para fazer cavaletes, para, né, viabilizar a travessia nos rios. Coisas que hoje em dia já não se repetem. Esse aqui é o nosso tamarindo, né? Uma planta crioula que veio para cá com o colonizador, né? Produz uma safra por ano e que é muito consumida pela população, principalmente para fazer sucos. Essa daqui é a tangerina, né? Outra planta crioula, né? Que foi trazida para cá e que é cultivada na região também. E essa daqui é a chamada caixa branca, que é uma planta ornamental, é mais para arborização urbana. E essa aqui é o mororó branco, né? Uma planta nativa que ela é encontrada aqui no Nordeste, mas também em outras regiões do país. E aqui na região da gente ela é muito comum em regiões serranas. Esse aqui é o jucá, né? Uma planta bem típica aqui da nossa região. É uma leguminosa, é uma região, uma madeira de lei, né? Hoje as sementes, os frutos dela são muito usados para a questão de evitar doenças, principalmente em vacas leiteiras, né? E que é uma planta que tem registro já
do uso dela medicinal pelo homem aqui no Seridó, lá pelo ano de 1890. Inclusive ela já era comercializada na feira de Caicó. E essa aqui é a amora, né, uma planta que, embora não seja nativa, mas é muito cultivada pela população pelo seu aspecto medicinal. E essa aqui é a buganvília, né, uma planta ornamental que a buganvília ela é cultivada aqui onde nós moramos. Tem planta aqui já com mais de 60 anos e que aqui na cidade tem bastante. Nós percebíamos que a população gostava de plantar, mas não sabia como fazer mudas. Nós fizemos uma pesquisa aqui, inclusive na época da pandemia, né, deu certo com a produção de mudas por estacas. Eu acredito que a gente já produziu, nesse período de 2020 para cá, a gente já deve ter produzido umas 1.000 unidades. A gente já fez doação de mudas de buganvília até para o estado do Ceará. Essa daqui é a chamada Acácia pau-brasil, que é uma planta que ela é uma planta mais ornamental, muito rústica, né, muito apropriada para arborização em cidades do semiárido. Inclusive aqui na nossa cidade tem alguns pontos e ela tem uma singularidade que ela não tem problema de agredir a infraestrutura subterrânea, com a infraestrutura subterrânea das cidades, como acontece, por exemplo, com o ninho, né? Essa daqui é uma planta, é uma espécie nativa, né? Ela é mais de margem de rios. Essa daqui é a nossa azeitona, né, que é uma planta crioula que foi trazida pelo homem e que é muito cultivada aqui na região com fins diversos, desde o pessoal consumir os frutos, como também na questão de fazer sombra. E esse aqui é o chamado algodão do mato, né? O algodão do mato, o algodão do Pará, que é uma planta usada para a questão de fazer sombra, e nós fazemos ainda aqui umas mudas de ninho. O ninho, embora que seja uma planta com toda a sua, né, com os problemas que ela traz, mas é uma planta que ela também tem a sua importância, né? Ela é uma planta que ela se adequou bem à arborização urbana, e naqueles lugares onde não tem infraestrutura subterrânea para ela destruir, ela termina permanecendo pelo aspecto paisagístico e também porque a sombra é boa e, por conseguinte, ela cria todo um microclima especial naquele lugar onde ela se apresenta. E assim, sempre aparecem pessoas atrás de muda de ninho, por isso que a gente continua fazendo mudas. Aqui é o chamado cajado de São Jorge, né? Que é uma planta ornamental, também muito cultivada pela população. E esse aqui é o angico, né? Que é uma planta nativa, né? Uma planta nossa, além de ser madeireira. Ela é muito, o uso medicinal é muito amplo, né? E esse daqui é a timbaúba, uma planta que poucas pessoas conhecem, né? Que inclusive nós já temos lá no nosso museu, lá no nosso sistema agroflorestal, né, temos algumas plantas já bastante, já bem enraizadas. E essa daqui isso aqui é o trapiá, que é outra planta nossa, né, outra planta uma planta que é típica da mata ciliar, da mata próxima aos rios, e que ela, além de ser uma planta de uso madeireiro, ela também tem um fruto, né, que é consumido por muita gente ainda come. E aqui nós temos, por fim, a goiabeira, né, nossa goiabeira, que é tão usada no nosso dia a dia, na nossa alimentação. É uma das frutas que a gente é muito cultivado onde nós moramos. Esse aqui é o marizeiro. É uma planta de mata ciliar, né? Ela hoje não acontece mais, mas no passado o pessoal pegava os frutos, cozinhava para comer. O fruto do marizeiro.
A moringa é uma planta exótica, né? Ela se adaptou muito bem aqui à região da gente. É uma planta de múltiplo uso. Desde a questão de consumir as folhas, os animais comem também, e as sementes. É uma planta de importância muito grande aqui para a nossa região. Então, tudo isso aqui, nós cultivamos essas plantas, muitas nós já temos o nosso banco de sementes, ou seja, muitas já as sementes já são colhidas em plantas adultas que nós plantamos aqui, nesses últimos 28 anos, e que nós vamos fazendo as mudas, o pessoal vão levando e automaticamente novas mudas nós vamos fazendo. E vez por outra, o pessoal faz doação a gente de sementes que nós não temos aqui, a gente faz mudas também. Nós temos aqui, geralmente, hoje nós temos umas 25. Essa quantidade varia. Agora, uma coisa bem interessante é que a gente nunca tem menos de 20 espécies. Sempre é de 20 para frente. E isso mesmo nos períodos de dificuldade, né, como falta d'água, mas a gente tem de 20 espécies para frente, nós já tivemos até 35. A minha identidade com um projeto desse tipo, ela é antiga, né? Eu costumo sempre repetir que eu sou o mais velho de uma família de 6, né, de agricultores familiares, e numa época, inclusive, que a agricultura aqui era muito forte, e que eu, muito criança ainda, eu trabalhava com minha mãe, né, cultivando as hortaliças, e com meu pai plantando milho, feijão, e criando, né, na criação de gado. E então o meu vínculo com a terra e com as plantas é remanescente dessa época, ou seja, já tem mais de meio século. E eu, no sítio onde eu fui criado, já me preocupava a questão de áreas degradadas, né, que precisavam ser restauradas, né? Isso já me inquietava quando eu trabalhava na roça. E depois o meu percurso acadêmico, né? Eu sou graduado em geografia, né? Tenho especialização em bioecologia, o mestrado em engenharia sanitária, o doutorado em desenvolvimento e meio ambiente e o pós-doutorado em geografia. Então, toda a minha produção acadêmica, ela girou em torno disso aqui, né? E aí eu citaria depois também o meu exercício profissional, né? Eu vou completar 40 anos de magistério agora em abril, no dia 7, e essa questão da preocupação em fazer uma educação que converse com a realidade, com o que nós estamos vendo, que possa ter uma educação que o que nós estamos vendo no livro, a gente possa enxergar onde o aluno se encontra. Então isso fez com que, né, cada vez mais eu começasse a desenvolver trabalho desse tipo. E aí, com o tempo, eu, diante das leituras que eu tenho feito, né, em teóricos que estudam a educação, né, com essas características, isso fez com que cada vez mais eu fosse multiplicando, assim como também a questão do reconhecimento, né, de pessoas que, assim como eu, atuam na educação e tem também essas preocupações socioambientais. Muito bem, a gente teve aqui a oportunidade de conversar com o mestre Josimar, como a gente costuma chamá-lo, e dizer, Josimar, que foi um prazer a gente conversar com você, foi uma verdadeira aula, e eu sei que ela vai servir para as escolas, tanto de nível médio como nível superior, bem como também os universitários, né, vão acompanhar esse vídeo, e assim como eu, vão ter essa oportunidade de ouro, de ter essa aula importante sobre a questão ambiental, sobre como cuidar do nosso ecossistema. Eu só tenho a lhe agradecer, nós fizemos o convite, você aceitou, muito grato. Josimar, se tiver mais algo a acrescentar, pode ficar à vontade. Na verdade, eu tenho a agradecer a vocês foram são meus ex-alunos, né?
e que vocês estão com, né, com essa ideia de cada vez mais divulgar um projeto como esse, que é um projeto que ele é para nós, ele é um projeto para as atuais gerações, é um projeto para as gerações que estão chegando, e é um projeto também que ele vai justamente de encontro às demandas do mundo que nós vivemos em tempos que nós estamos sofrendo com os reflexos do aumento da temperatura, né, por causa do aquecimento global, e que uma das estratégias mais efetivas para a gente mitigar isso é justamente a questão do plantio de árvores, né, principalmente no espaço urbano, né, que é onde cada vez mais habita, né, boa parte da população. Pois bem, meus telespectadores, eu só tenho a agradecer ao meu câmera, que está aqui fazendo todo um excelente trabalho, e dizer que, a partir de agora, você vai poder deleitar, através do nosso canal, blog do Carlos Felipe. Iremos contar histórias e identidades como a de Josimar. Essa é uma identidade pautada em cuidar do meio ambiente, em ajudar a nossa região de Seridó a melhorar. Nós somos uma região num clima quente e que sofremos com a desertificação, e Josimar vem trazendo aí esse alento importante, né, para o nosso ecossistema. Então fique ligado, terão outras reportagens que falarão muito mais sobre pessoas que fizeram história com seu esforço e fazendo o melhor pela nossa região. Muito obrigado.